Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. E vamos falar de algo que todo mundo deveria fazer hoje em dia, se autoconhecer. O que nós vamos falar sobre a jornada do autoconhecimento. Eu estou aqui com a diretora do Enneagrama de Santa Maria, a Camila Leal, e que fico muito grato e feliz por estar aqui no nosso programa, no Fala Doctor, e já falarmos sobre essa situação, né, que as pessoas elas precisam se autoconhecer. Até mesmo porque quantas pessoas não se conhecem, né? Primeiro se conhecer, para depois conhecer até as outras pessoas. Tem situações em que eu digo assim, as pessoas elas têm seus temperamentos, mas não sabem dosar o seu temperamento em determinadas situações. Tem as suas personalidades e muitas vezes não sabe qual é a personalidade que manda naquela pessoa. Mas ela está aqui para isso e muito mais. Camila, seja bem-vinda ao Fala Doctor. Muito obrigada. É um prazer estar aqui contigo, né? E compartilhar um pouco dessa ferramenta que eu costumo dizer que é transformadora. No momento que a gente se conhece, todas as portas se abrem, né? Quando a gente fala em emoções, é muito comum a gente ouvir a pessoa dizer assim, eu controlo a minha emoção. Quando eu escuto isso, eu penso numa panela de pressão, sabe? Panela de pressão lá cozinhando, e daí ela tá fazendo aquele barulhinho, né? O controlar a emoção é mais ou menos tu pegar aquela panela, segurar na bolinha e dizer, não quero mais o barulho. Por quanto tempo tu consegue? É muito pouco, porque se tu não tirar a mão, vai explodir a panela. E isso é o controlar as emoções. Mas no momento que a gente passa por essa jornada de autoconhecimento, de olhar para si primeiro, fica bem mais fácil seguir nesse caminho. Fica mais leve a caminhada. E nesse mais leve, tem a situação de um labirinto, né? Que se passa por isso. Como tu pode fazer essa analogia comparando com um labirinto? Na verdade, eu digo que a gente, além do labirinto, a gente tem dois animais que são a nossa força, duas forças bem opostas dentro de nós. Eu posso dizer que a gente tem um carneiro, né, e um lobo, e eles estão ali, dentro da gente, caminhando por esse labirinto, que esse labirinto são as nossas decisões, são as nossas escolhas. E em dado momento, se a gente descuidar, o nosso lobo acaba comendo o carneiro. E o que é esse lobo e esse carneiro? O nosso carneiro é a nossa essência. E o nosso lobo nada mais é do que o nosso ego. Se a gente não estar atento e conseguir neutralizar, que é o que a gente ensina dentro do Enneagrama, a neutralização do nosso ego, do nosso vício emocional, e fazer a unificação de ego e essência, a gente acaba se perdendo. Muitas vezes escolhe o caminho diferente desse labirinto, e não é lá no final, não é o que a gente queria. Talvez a nossa intenção seja muito boa, mas em um pico de estresse acaba perdendo o resultado que ia ter se soubesse neutralizar. Não é que as pessoas não podem usar o seu ego. Claro que pode. Ele traz a força, mas é usar consciente, porque não consigo viver só na essência, mas também não consigo viver só no ego. É preciso essa unificação. E só assim fica mais claro o caminho que a gente consegue traçar. É nesse momento, quando a gente olha e enxerga que tem muito mais do que simplesmente só ser reativo, é nesse momento que a gente chama, agora eu vi o meu propósito, encontrei, ficou mais leve, ficou mais fácil. E é bem mais fácil encontrar o teu propósito quando tu neutraliza. Porque daí tu silencia todas aquelas vozes que tu tem e tu enxerga quem de verdade tu é, qual é a tua força verdadeira. E as escolhas ficam mais assertivas, porque a gente tem 1 milhão de escolhas durante o dia. E esse nosso labirinto não é você que vai contribuir com a minha escolha. Não, sou eu comigo mesma. O meu resultado depende só de mim.
E isso falta bastante quando a gente não se conhece, quando não olha. É o pensar e a atitude. É verdade. Então, se não há o equilíbrio, desequilibrado fica. E isso precisa também de ambiente, né? E muitas vezes num ambiente de família, onde está a família, ou o ambiente onde está no trabalho, ou o ambiente onde está no meio social, se a pessoa ela não se comporta, né, ela começa a ter mais o lobo do que o carneiro, né, ela vai reagir de uma forma. Isso aí? É mais ou menos nesse sentido? A gente se torna reativo, né? E daí aqui a gente faz um gancho nos graus da nossa consciência. Porque na primeira fase, a gente ainda vive com a nossa consciência animalesca. Que é, por exemplo, eu te trouxe um livro aqui, né? Se tu tivesse nessa consciência, tu ia olhar para esse livro e ia me dizer, nossa, personalidades, o que tu tá pensando? Essa é a forma. Sim. Ah, tu já veio aqui e quer me mudar alguma coisa. E é muito comum a gente encontrar isso nas pessoas. Já vem num tom mais agressivo, mais alto. É o primeiro estágio, quando a pessoa não se conhece nada. E daí vai começando até chegar no 7º nível aí de consciência, que é onde poucas pessoas chegam. A gente tem 9 códigos de personalidade. E eu vejo que no Enneagrama tem 9... perfis. Isso, 9 perfis. E está dentro do pensar, agir e sentir? Totalmente dentro, né? Porque a gente tem até a parte das ferramentas do nosso treinamento, que a gente fala sobre preciso abrir mão de quem eu pensava que eu era e assumir quem verdadeiramente eu sou. Porque como que funciona o Enneagrama da Personalidade dentro do Instituto Enneagrama? Nós somos a única escola que olha os 4 pilares e nós formamos uma árvore no final do treinamento. Ah, Camila, então você coloca a gente em caixinhas? Não, é bem pelo contrário. A gente tira essas pessoas, né, que muitas vezes estão encaixadas em algum padrão de comportamento. E durante o treinamento, ela consegue olhar para ela verdadeiramente, sem ter um preconceito, sem ter um pré-julgamento. E ela constrói, bom, essas são as minhas características, eu sou assim, eu sou desta forma. Porque antes de tudo, do pensar que é assim, você precisa se acolher. Porque vamos lá, a gente tem luz e a gente tem sombra, mas a gente precisa viver com essas duas formas. Aí a partir dali, ok, sou assim, o que eu faço com isso agora? E a gente sai de pessoas reativas para pessoas que realmente respondem, que de verdade têm essa consciência de quem são. Crenças limitantes e bloqueios. É o que a gente vê muito, né? Principalmente assim, eu não acredito que isso funcione comigo, né? Por isso que a gente entrega uma gama de ferramentas, porque eu preciso que tu entenda, você é assim, e agora o que eu faço com isso? E as nossas crenças, os nossos bloqueios, é um dos grandes entraves para a pessoa dar o próximo passo, para usar isso no dia a dia, para olhar, não, sim, eu tenho isso, ok, tenho, mas o que eu faço com isso? Mas eu sou muito bom em outras coisas, algo que é natural meu, e é por isso que eu digo que cada pessoa tem o seu talento único, né? E quando acessa, que consegue chegar mais próximo da sua essência, ou seja, mais próximo do seu carneiro, né? Ela entrega muito mais. E daí algumas crenças são deixadas para trás, porque a grande parte é a influência do meio. E Sim. Quando tu não te conhece, qualquer caminho te serve, né? Sim. O conhecimento das forças e fraquezas. Sem dúvida, são inúmeras forças que as pessoas encontram. É muito comum chegar no final do treinamento e as pessoas olharem pra gente, né, como instrutor, e dizer assim, nossa, eu nunca tinha visto isso em mim.
Ou então reconhecer que talvez se deixou levar, dependendo do perfil, se deixou levar por muito tempo em algo que de verdade não gostava. Mas daí entendeu que não, eu tenho uma opinião, eu tenho essa minha força interior e que sim, que eu posso mostrar isso para o mundo, que eu posso compartilhar isso com as pessoas, e daí os resultados começam a aparecer. Uhum. Vamos colocar um exemplo. Muitas pessoas, muitos convidados, né? Quando eu convido para vir para o Fala Doctor, e que se vê que tem um conhecimento e uma experiência muito grande, mas do outro lado tem um bloqueio, que é a vergonha de falar perante o público. E quando se está olhando para uma câmera, mais ainda. Então, muitos convidados que já vieram aqui, que vieram por desafios, eles conseguiram, eles enfrentaram e no final eles saíram felizes por terem alcançado, dado um primeiro passo nesse tipo de situação. E isso acontece muito contigo e quem tu treina. Isso é muito comum, a gente vê, daí aqui falando um pouquinho de perfis, né? São perfis que são mais, digamos assim, é mais comum acontecer essa trava, né? Ou porque precisa de uma validação externa, ou porque acha que isso não é importante, né? Imagina, não, isso não é para mim. Ah, não, eu vi na frente de uma câmera, não é para mim, eu já sei, eu te ajudo aqui, né? Eu oriento você, mas eu não vou explanar isso para mais gente, né? Uhum. E é muito comum a gente ver isso, só que às vezes é no dia a dia. Nas minhas salas é muito comum ver isso que, eu travei, foi por isso que eu travei em tal reunião. Uhum. Foi nesse momento que aconteceu que talvez eu poderia ter ganhado uma promoção e eu não consegui. Por quê? Porque eu travei, ou então eu disse para outra pessoa ir lá e fazer. E isso é muito triste, porque trava o potencial da pessoa, né? Muito bem. Olha só, fica aí com o seu lobo e com o seu carneiro, que daqui a pouquinho nós temos voltando aí, até o segundo bloco. Voltamos então na jornada do autoconhecimento e vejam só o que a Camila tem a falar nesse momento. Então, você que está nos assistindo, que ficou pensando, nossa, mas o que é isso, né? O que o pessoal está falando de Enneagrama? O Enneagrama é uma ciência que tem no símbolo, tem 3 leis. Uma que é a lei de 3, a lei de 7 e a lei de Uno, que é a lei do todo. E ok, se são leis naturais, a gente não pode quebrar, porque se você quebrar vai dar errado. Isso é fato. E quando tu entra para dentro de uma sala de um treinamento com o Instituto Enneagrama, né, que eu não posso falar aqui por outras escolas, mas na escola do Instituto Enneagrama, você aprende o domínio dessas 3 leis. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim, Camila, eu quero aprender a vender o meu produto de 9 formas diferentes. Ok? Eu te ensino 27, que são os perfis que abrem além de 9. Mas só que primeiro,
tu precisa saber como tu funciona, como que tu age, como que tu reage e o porquê você faz e quando você faz. Qual é a tua motivação básica em uma determinada situação? Qual é o teu radar? Para onde tu está olhando? Será que tu está olhando só para a tua janela? Ou você consegue ter uma visão ampla das 9 janelas diferentes? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que os meus alunos me procuram são os líderes de empresa. Por quê? Porque eles querem entender como ele pode liderar melhor a equipe. E esse liderar não é manipular as pessoas, mas é ajudar cada membro da sua equipe a entregar ainda mais, a se desenvolver tanto dentro da empresa quanto fora. E assim todo mundo ganha. É aquela história onde todo mundo sai ganhando, porque o ambiente melhora, os resultados melhoram e as pessoas ficam mais felizes. Imagina você, que é líder, conseguir extrair o melhor da tua equipe. Vale a pena ou não? Para ti, Douglas, o que tu acha? Claro que sim, sem dúvida. Até eu estava pensando agora numa situação assim de saúde mesmo, né? Uma mente sã, uma mente que se autoconhece, que ela vai fazer com que a situação dela, de todas as formas, o comportamento dela, começando pelo comportamento dela, de uma forma que ela se deixe aquele ambiente bem, que ela trate muito bem as pessoas e que ela faça, que reconheça também as outras pessoas como sendo alguém que pode colaborar e que começa a ter aquela força de vontade, sai assim de uma situação negativa para positiva, frequência aumenta dentro daquele ambiente, seja de trabalho ou dentro de casa ou o que for. Tem uma situação de saúde, né? Quando a pessoa ela vem com uma outra energia. E no sentido que tu está falando aí, né? Da situação de liderança. Liderança, primeiro ela tem que se autoconhecer, né? E ela tem que estar num estado emocional, não digo perfeito, mas tem que estar bem, né? Para que ela possa também não só superar os problemas que tem no dia a dia, mas também poder passar a sua mensagem. É ou não é? Mais ou menos dessa forma? É isso mesmo. Eu digo assim que o que todo mundo quer? Todas as pessoas querem 3 coisas apenas: a validação, o pertencimento e o acolhimento. Isso aí. Fundamental. São esses 3 pilares. É o ser humano. É o ser humano. Uhum. E daí tu imagina quando tu entende isso, a melhora num relacionamento, num casamento, ou o relacionamento com os filhos, com os pais, enfim. Ou o empreendedor e o empregado. Isso, porque melhora no todo. Eu digo que a ferramenta do Enneagrama, ela não te traz um crescimento isolado, como muitas ferramentas que são maravilhosas também, mas muitas ferramentas te trazem uma evolução só sua. Mas o Enneagrama traz para o todo. A melhoria é constante. Porque o que acontece? Vamos lá, a gente te ensina como trabalhar os outros perfis. E se eu sei que algo vai despertar o lobo lá do Douglas, eu não vou mexer. Né? Por que eu vou mexer? Então eu já sei como não despertar o estresse na outra pessoa, como não elevar o nível de uma reunião se tornar mais acalorada, se eu entendo como a outra pessoa funciona. E primeiramente, eu entendo como eu funciono, porque tem muitas coisas que a gente não precisa reagir. E quando a gente não se conhece, a gente só reage, infelizmente. Exatamente, isso mesmo. 9 personalidades. Fala um pouco delas. Então, a gente tem, primeiramente, as 9 personalidades, elas são divididas em 3 grupos, que são os 3 centros da inteligência, onde a gente tem o centro emocional, o centro teórico e o centro ativo. Né? O centro emocional, Platão já dizia, né, os homens do coração. Então, ali a gente tem 3 perfis, que a gente chama de tipos, né? O tipo 2, o 3 e o 4. São as 3 emoções dos emocionais. A gente tem o orgulho, a vaidade e a inveja. O que é importante que as pessoas que não têm o conhecimento não levem pelo
o que diz a palavra do dicionário, porque no Enneagrama tem um outro significado. Essas pessoas são as que sentem, são totalmente emocionais, elas sentem o ambiente e vão reagir, vão tomar as suas decisões a partir desse sentir. No centro teórico, a gente tem os perfis 5, 6 e 7, que é a emoção da avareza, medo e gula. Então são pessoas mais planejadoras, elas vão planejar mais. Tem um determinado perfil aí que planeja talvez uma vida toda para executar alguma coisa. E no outro centro a gente tem os ativos, que são os perfis 8, 9 e 1, que são aquelas pessoas que já são mais acaloradas, já saem agindo mais. A gente tem a emoção aí da luxúria, da indolência e da raiva. Então são 3 emoções dentro de cada centro de inteligência e elas agem de determinada forma conforme o perfil da pessoa. Nós todos temos um perfil único com 2 galhos que formam a nossa tríade. Uma pergunta que me fazem muito: tem como mudar de perfil? Não, não tem como mudar de perfil. O nosso centro predominante, a gente tem os 3 centros em nós, né? O nosso centro predominante, ele vem através do nosso caldo genético, ou seja, de até 6 gerações, isso já acompanha. E o nosso centro reprimido é a nossa influência do meio, o que aconteceu com a gente lá até 1 ano e meio, que vai nos determinar qual é o nosso perfil. E o centro do meio, né, é o nosso centro de apoio, ou seja, ele vai trabalhar para o nosso centro predominante. Então é bem importante que muitas vezes as pessoas dizem assim: ah, não, eu sou tipo tal, né? Não façam isso. Não façam isso, porque é muito perigoso quando você faz uma pesquisa na internet sem um conhecimento, ou você tem um familiar ou amigo que fez o treinamento e chega e diz para você: não, tu é isso. É muito perigoso fazer. Por quê? Porque daí sim você coloca a pessoa em uma caixa e se ela não fez todo o estudo, ela não vai saber qual realmente é o seu perfil. Porque vamos lá, como eu disse anteriormente, nós somos a única escola que vai te tratar a sua motivação básica, vai te mostrar qual é o seu radar e isso é o que traz o teu perfil, é o que vai te ajudar a ver quem você é dentro dessas 9 personalidades. Muito bem. Questão comportamental. Aquele que é mente é o racional. Aquele que é o corporal, ele vai se doar fazendo mais operacional. E aquele que é emocional é aquele que vai agir com a emoção, né? Que vai primeiro pensar nas pessoas, né? Então, mais ou menos é por aí. É mais ou menos por aí. É mais ou menos... a gente vê muito essas pessoas do emocional ajudando muita gente, né? Inclusive, não tem como a gente não ver isso no dia a dia, né? Sim. E o mental é aquele administrativo, né? Vai pensar mais, Ele né? vai pensar mais. Ele vai primeiro planejar a viagem. Exatamente. O emocional já vai pensar assim, quem vai com a gente, vão fazer uma festa, essas coisas assim, né? E o corporal é aquele que vai colocar as malas para dentro. E já vai indo. Vai botar gasolina no carro e você vai. Daí tu pergunta para onde tu vai, fulano vai parar onde? Ah, não, no caminho a gente vê. E aí que está a situação daquela pessoa se autoconhecer, né? Quem eu sou? Isso. Né? E tu deu uma explicação fantástica, colocando, né, todos os... A cada 3, né, desses 3 tu estava sempre dando o significado de cada um. E é difícil, às vezes, a gente pegar e saber quem nós somos. Tem que ter uma orientação. Na verdade, tem que ter essa orientação. É verdade. Eu ainda digo mais, tem que ter muita coragem. Também. É preciso... É um despir-se de quem você pensou que era um dia. Mas eu afirmo que vale muito a pena
porque após você vestir a sua nova roupa de quem verdadeiramente você fica muito mais fácil. É muito mais fácil. Porque tu não precisa se enquadrar mais em nada, porque é você. E se torna isso natural, porque é uma ferramenta, é uma ciência, né? Um estudo, então você consegue aplicar ele todos os dias. Por isso que, como que se aprende mais? Aplicando todos os dias. Sem dúvida, com certeza. E o que eu oriento muito, inclusive falei isso na segunda passada para os meus alunos, é que a gente tem a neutralização, é uma das ferramentas que a gente entrega. Uhum. Tá, mas tu não pode sair neutralizando tudo, porque não vai dar conta e tu vai desistir. Uhum. Então você pega uma situação, um relacionamento com uma pessoa específica e vai treinando. Não, eu vou entender que essa pessoa funciona assim. Ah, eu posso fazer isso. E depois você vai fazendo com a próxima, com a próxima, com a próxima. E conforme você melhora na tratativa com o outro, ele melhora contigo. Muito bom. Finalizando a nossa entrevista, eu peço sempre que o convidado deixe uma mensagem final para o nosso público. Então, a minha mensagem para você é que, independente de quem você é, independente da sua situação, as respostas que você tanto procura não estão lá fora. Elas estão aqui dentro de você. E a única pessoa que é capaz de transformar a tua vida é aquela que você olha todas as manhãs no espelho quando acorda. Precisando de um direcionamento, se você quiser conversar comigo, me chama que eu estou à disposição, porque o primeiro passo é a gente estar disposto a olhar para si. Então tenha essa coragem. Olhe para você, que é só você que pode mudar a tua realidade. Maravilha. Camila, muito obrigado pela tua presença aqui no Fala Doctor. Muito obrigado pelo livro. Né? Olha só, esse livro, com certeza, vou ler com muito carinho. A Personalidade em 9 Padrões, a ferramenta que vai transformar a sua vida e seus relacionamentos. Muito obrigado. E obrigado a você que nos assiste. E olha, vai lá e compartilha. Leva essas informações para todo mundo. Quanto mais o Fala Doctor estiver ao alcance de todos, muito mais conhecimento vão ter e muitas vidas vão mudar. Aquele abraço.